Disfonias psicogênicas. É sobre esse assunto que eu vim falar com vocês hoje. Eu percebo que muitos fonoaudiólogos têm dificuldade para realizar o diagnóstico de disfonia psicogênica. E realmente não é fácil, porque as alterações vocais apresentadas pelos pacientes são muito parecidas com alterações estruturais das pregas vocais ou comprometimentos neurológicos, por exemplo. Então, nós fonoaudiólogos precisamos ficar muito atentos durante a avaliação e durante a entrevista. A disfonia psicogênica é uma disfonia funcional, porque o paciente não apresenta uma lesão, né, uma alteração estrutural nas pregas vocais que justifique as alterações vocais apresentadas. Então, é muito importante que o paciente realize uma avaliação otorrinolaringológica e nos traga para que nós possamos verificar se há ou não lesão estrutural, se há uma paralisia, enfim, se há algum comprometimento laríngeo. Na literatura, nós verificamos vários tipos de disfonias psicogênicas, mas eu vou dar o exemplo da afonia psicogênica ou afonia de conversão. O paciente ele não consegue emitir som, é uma voz totalmente soprosa com a articulação. No momento que eu peço para ele falar um A, qualquer vogal, ou falar os dias da semana, enfim, qualquer frase, ele não vai conseguir produzir. Então eu preciso descobrir se ele produz som através de sons que ele não associe à fala, como tosse e pigarro, por exemplo. Nesse momento, se o paciente conseguir produzir som, eu verifico que há coaptação de pregas vocais. Essa avaliação bem completa, junto com a entrevista, é muito importante para nós realizarmos o diagnóstico correto com o paciente. Então, mesmo com o exame do otorrino, nós precisamos investigar, precisamos fazer essas provas diagnósticas, porque pode acontecer de um paciente ter uma paralisia, ser diagnosticado com a paralisia, essa paralisia ser temporária e ele ter uma disfonia psicogênica. É possível. Inclusive, eu li num artigo que aconteceu, num estudo de caso que foi realizado, aconteceu do paciente ter esse diagnóstico e depois continuar com uma disfonia psicogênica. E então, o trabalho com a paralisia a partir daquele diagnóstico médico é bem diferente do trabalho com uma disfonia psicogênica. Então, nós fonoaudiólogos precisamos avaliar, realizar uma avaliação completa para fazermos o nosso planejamento terapêutico. Outro ponto importante que eu gostaria de passar para vocês é que nem tudo é psicogênica. Por mais que o paciente traga alterações, comprometimentos emocionais, estresse no trabalho, nós não podemos pensar só para esse lado e já guiar toda a nossa avaliação e o nosso planejamento para a psicogênica. Não, é preciso avaliar bem. Eu tive um paciente que chegou no meu consultório e eu já estava levando para o lado da psicogênica, então tinha muitos fatores que indicavam ser uma psicogênica. Mas no momento que eu fiz o tempo máximo de fonação, me chamou muito a atenção que não era uma voz tenso estrangulada, mas sim um tremor. Então era um tremor, um A que fazia essa variação muito constante até o fim. Então isso já me chamou a atenção para algum fator neurológico. Então vejam a importância da avaliação. Nós não podemos fazer uma terapia, uma disfonia psicogênica e o paciente ter uma alteração neurológica e nós não nos darmos conta. Apesar dessas disfonias serem um pouco complicadas no início, são casos bons de realizar terapia fonoaudiológica. Geralmente na segunda ou terceira sessão nós já conseguimos fazer com que o paciente produza som, consiga falar alguma palavra, alguma sílaba, e em um mês e meio de terapia é possível ter resultados positivos. Claro que existem casos mais complicados, que precisa de um acompanhamento de outro profissional, mas geralmente são casos bem rápidos de serem tratados.